Olá, gente. Quem está falando aqui é o Dr. Antônio Martins. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo. Quero agradecer a vocês também pelo like, dislike, pelo like e pelo dislike que vocês estão dando. Peço que continue dando like, seu dislike. Se inscreva no meu canal, mande para um amigo, para que a gente possa cada vez mais ampliar o número de pessoas interessadas em informações, né? Que a gente possa aprender a fazer essa rede de informações que a gente tanto necessita. Hoje eu vou falar de um tema que me assusta, me, me deixa muito preocupado, porque vamos dizer assim, eu sou geração ditadura, né? Que quando o golpe de 64 deflagrou-se, né? Aconteceu, ocorreu no dia 31 de março, né, de 1964, eu tinha 7 anos. Então, convivi e cresci, né, sobre a égide da ditadura militar, da falta de liberdade, da falta de democracia, né, e uma série de faltas. Vivi, né, já adulto, as manifestações, participei da luta pela redemocratização, curti, né, a ruptura, vamos dizer assim, né, a queda da ditadura militar com a eleição do presidente Tancredo Neves no dia 15 de janeiro de 1985. Não vou falar mais, me estender sobre o assunto, que eu já falei em vários vídeos sobre essa data, né, desse ocorrido, né, de 1985 até o atual momento. Durante 35 anos, desde a Constituição de 1988, que nós brasileiros não ouvíamos falar em golpe de Estado, as Forças Armadas estavam cumprindo seu papel constitucional, né? Tivemos o governo Fernando Henrique, fez uma alteração significativa na estrutura militar, né? Tivemos, por exemplo, a desvinculação do militar ser um funcionário público, ele é uma força especial, né? Tem uma lei específica, né? Está na Constituição no artigo 42, no artigo 142, né? Então, a reforma militar, ela ocorre normalmente. Agora, a minha preocupação é a seguinte, como todos sabem, né, que dia 25 de agosto é o dia do soldado. E este ano não podia ser diferente, né, a comemoração do dia do soldado, né? O comandante do Exército fez um discurso que é normal, natural, né? A solenidade na qual compareceu o presidente Jair Bolsonaro, que não se pronunciou naquele dia. Ele entrou, foi à festa, à cerimônia e lá, né, permaneceu calado, não deu nenhuma declaração à imprensa, como é de costume, mas o discurso do comandante do Exército me deixa uma certa preocupação. Apesar de que eu vou ficar isolado, e tomara que eu esteja errado, porque eu quero estar errado nesse episódio, nesse vídeo de hoje, quero que minha opinião seja errada, tá? Porque a mídia, a grande mídia, né, a mídia falada e escrita, entendeu como o discurso do comandante do Exército é um não ao Jair Bolsonaro. E eu acompanho, né, vamos dizer assim, o voto, né, do relator, né, uma expressão tão familiar, né, quem milita na área jurídica, do professor Marco Antônio Villa. Ele é de São Paulo, tem um blog, né, um canal aqui no YouTube, qual sou fã, seguidor, né, e ele presta um grande serviço à nação, né, com as suas preciosas informações acerca da história do Brasil e também faz uma análise muito bem feita das condições econômicas, sociais, políticas do dia a dia da atualidade, né? Diariamente ele tem um pronunciamento, né? Ele faz um pronunciamento no, no seu canal e eu acompanho com muito atenção porque com certeza é preciosa a informação que ele nos fornece diariamente, né? Vamos lá, o discurso do Exército começa de praxe, claro que eu não vou ler o discurso todo para vocês, né? Mas ele começa fazendo elogios, né, o comandante do Exército,
não podia ser diferente, que é o patrono do Exército, patrono das Forças Armadas, o Duque de Caxias, né? E ele faz, né, uma referência que me preocupa, né? Aliás, antes eu vou falar aqui, ele mostra com muita seriedade, e eu concordo com ele também, né? Não é só discordância, eu também tenho concordância, né, com as Forças Armadas, a qual eu respeito muito, sou fã. As Forças Armadas precisam de mais aparelhos, né, aparelhamento, né, que estão totalmente obsoletos, totalmente porque os governos, né, desde de Fernando Henrique para cá, que não se investe nada nas Forças Armadas. A gente não sabe, a única, parece que investimento que teve foi compra de aviões, né, que chegou a se concretizar no governo Dilma. Nem sei se já entregaram todos esses aviões. Parece que não, né, porque em algum momento a gente vê que a aeronáutica não tem avião, né, mas deixa para lá. Então ele começa, né, ele faz vamos dizer assim, uma demonstração, né, de em que e como atua o Exército Brasileiro. Então ele diz assim: graças a você, soldado, provido de sólido sentimento de solidariedade, nos unimos para dar forma à mão amiga do Exército, que se estende a todos os brasileiros em prol do bem-estar social das situações de calamidade, na distribuição de água no semiárido nordestino, no apoio de saúde aos indígenas, na construção de estradas e ferrovias, na preservação de biomas, na acolhida de irmãos estrangeiros, no estímulo à cultura e aos desportos, bem como na histórica e significativa contribuição com a comunidade internacional na manutenção da paz. Tudo isso a gente concorda, né? Eu concordo que é a verdade, né? Graças a você, prossegue, soldado, testemunhamos um obstinado esforço e um empenho diuturno, né, do Exército para preservar vidas e ajudar a população nas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Nesse mister, ombreando com os profissionais de saúde, verdadeiros heróis de branco. Eu tenho as minhas discordâncias, porque as Forças Armadas brasileiras pouco fizeram para combater a pandemia. Eles podiam ter feito muito mais. Que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm um corpo técnico de alta qualidade, tem um bom conhecimento científico, mas eu não vi o esforço das Forças Armadas, por exemplo, abrindo os seus hospitais para que recebesse doentes, né, com pandemia. Eles não fizeram isso. Eu me lembro que no episódio de Manaus, né, os marauaras, se eu não me engano, são o povo de Manaus, né, morrendo, assim, morrendo como moscas, né, mais de 3.000 pessoas por dia, e não tinha oxigênio, né, por falta de negligência do governo, do Ministério da Saúde, que não comprou oxigênio suficiente para Manaus, né, e tivemos aquele fenômeno. E fomos buscar a Venezuela, se prontificou a nos ajudar, e a aeronáutica não mandou um avião de seus aviões buscar esses oxigênios lá, nesses tubos de oxigênio na Venezuela. Veio de caminhão, levando 3, 4 dias, o que podia ser feito em 2 horas. Então acho que as Forças Armadas deram um fora, disseram um não à população brasileira quando eles se empenharam com pouco esforço no combate à pandemia. Mas deixa de lado, né? Por questões ideológicas, o Ministério das Relações Exteriores sequer agradeceu ao povo venezuelano a grandeza, né, deles nos salvar o povo de Manaus com seu oxigênio. Isso não foi feito, infelizmente. O próprio ministro das Relações Exteriores da época afirmou que não agradeceu, que não telefonou para o presidente da Venezuela agradecendo esse ato de solidariedade humana, né? Que independente de qualquer ideologia política, no ato de solidariedade a gente tem que ser irmãos, né? Vamos lá. Aí ele prossegue onde me preocupa. Aí eu vou chegar qual é a minha preocupação, o que eu quero está errado,
né? Quando ele diz assim, sobre a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas e integrado à direção superior do Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma, e emanado, né, com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre pronto a cumprir sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. São, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da força terrestre. Veja vocês, aqui ele faz uma alusão, ele chama a Marinha e a Aeronáutica e ao mesmo tempo diz assim, depois ele termina dizendo que só até a força terrestre, que é o Exército. Ele inverte aqui, eu estou analisando o que ele não disse, que ele não escreveu, mas o que ele quis dizer, qual é o recado nesse parágrafo? Ele diz o seguinte, ele está invertendo o artigo 142 da Constituição de 1988. Eu vou ler o artigo para vocês, mas qual é a minha conclusão? Qual é a minha leitura? E eu peço que vocês reflitam sobre isso, né? Quando ele diz que o Exército está à disposição do presidente da República como autoridade máxima, suprema das Forças Armadas, para pôr em prática a ordem, a disciplina, né? Ele está dizendo o seguinte, vamos imaginar, quem é que está errado no Brasil atualmente, do ponto de vista de Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro, ele está pregando a desordem, mas a desordem para Jair Bolsonaro é praticada pelo STF, pelo TSE e pelo Senado e pela Câmara, que é a Casa do Povo. Né? O que o Jair Bolsonaro está dizendo? Fecha o STF, põe lá 11 ministros da minha escolha, eu não quero mais esses ministros que aí estão, tanto é que ele pediu o impeachment de um, que é o Alexandre de Moraes, foi rejeitado. De praxe, eu tenho um vídeo meu que eu falo sobre isso, que não podia prosseguir, que não tinha procedência, não tinha cabimento, né, esse pedido de impeachment. Né? Então, o que acontece? O discurso do comandante do Exército está dizendo, eu estou dizendo ao Jair Bolsonaro que ele pode decretar um golpe de Estado que eu apoio. O Exército Brasileiro está dizendo, eu apoio o golpe militar, sei lá, dia 7 de setembro, né, de 2021, cujo comandante é o capitão Jair Messias Bolsonaro. É isso que ele está dizendo, né? Porque vamos lá no artigo 142. Vamos ler agora o artigo 142. O artigo 142, vamos lá. Ele diz aqui, o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizada com base na hierarquia e na disciplina sobre a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ou seja, para restaurar a lei e a ordem, não é somente o presidente da República que pode requisitar as Forças Armadas. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que tem no ápice, no cume, o Supremo Tribunal Federal, também tem esse poder. E o discurso do comandante do Exército está negando isso. Ele diz o seguinte, que o Exército só está sob o comando do presidente da República. Então veja como esse discurso não é, no meu ponto de vista, na minha modesta avaliação, um não ao presidente Jair Bolsonaro. E muito pelo contrário, um sim. O comandante do Exército está dizendo, o Exército Brasileiro, o presidente Bolsonaro, pode fechar o STF, pode fechar o Congresso Nacional que nós lhe apoiamos. Vocês vejam como ele rompeu, ele corrompeu, vamos dizer assim. Claro que não foi talvez a sua intenção. Ele não corrompeu, ele está negando que o artigo 142. Ele está invertendo que somente o presidente da República pode convocar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, o que é um equívoco. O Poder Legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, pode também requisitar as Forças Armadas para praticar. Vamos imaginar no dia 7 de setembro,
que ele vai, o presidente Bolsonaro, que não devia. Ele não é, o papel do presidente da República não destina-se a isso. Ele disse que vai falar numa manifestação em Brasília e voa para São Paulo também para falar na Avenida Paulista. Suponhamos que ele, olha, se ele está no meio, ele faz parte do contexto, né? Se houver um distúrbio, eles tentem em Brasília invadir o prédio do Supremo, tentem invadir o prédio da Câmara e do Senado, ou destruam o Teatro Municipal, enfim, qualquer prédio público, qualquer Ministério das Relações Exteriores, o presidente Jair Bolsonaro está no meio, então ele não pode depois dizer, olha gente, não faça isso, porque ele está envolvido nisso. Então, agora, quem pode pedir, recorrer, que o STF pode pedir, o Exército pode pedir a Força Nacional, o presidente da Câmara também pode fazer a mesma coisa para restaurar a ordem, porque o presidente desrespeitou as ordens. Se o presidente Bolsonaro está fazendo parte desse movimento que quer derrubar o STF, fechar o STF, invadir o STF, como ficou muito claro no discurso do nosso cantor sertanejo Sérgio Reis, que ele disse que vai invadir em 72 horas, tira na marra os ministros do STF. O discurso de Sérgio Reis foi muito claro. Não é um pedido, é uma lei, é uma exigência. A Câmara, se não tirar, a Câmara e o Senado, né, se não tirar os ministros do STF, em 72 horas nós vamos invadir. Suponhamos que no dia 7 de setembro, a turma de Jair Bolsonaro que vai desfilar a favor desse movimento de destruir o STF, o TSE, por exemplo. O Jair Bolsonaro pode requisitar o Exército para... Não, porque ele está no meio, ele está na gangue, vamos dizer assim, né? Então o Jair Bolsonaro pode, a qualquer hora, dar o golpe de Estado. Eu não vou aqui analisar se vai ser bom, se vai ser ruim, se o Jair Bolsonaro tem direito ou não. Eu só estou analisando o seguinte, que pelo que a mídia entendeu, que eu discordo, é que ela disse que o ministro, o comandante do Exército disse não a Jair Bolsonaro, muito pelo contrário. Pelas palavras dele, ele está dizendo sim, que o Jair Bolsonaro pode quebrar, pode ser dado o nome que se der. Se Jair Bolsonaro deixa de cumprir uma ordem do STF, ordem judicial, que é quem tem que dizer o direito, né? Se ele quer que o ministro do STF saia, o Jair Bolsonaro não quer a democracia, o Jair Bolsonaro não quer o diálogo, o Jair Bolsonaro quer governar à vontade dele. E, lamentavelmente, eu tenho que dizer ao presidente Jair Bolsonaro que ser presidente do Brasil não é ter vontade, é cumprir a Constituição. Porque ele está sobre a égide da Constituição. O presidente Jair Bolsonaro não é a vontade de Jair Bolsonaro, mas a vontade de Deus é a vontade da Constituição. Eu vou ler o preâmbulo da Constituição, que vocês vão concordar comigo. O preâmbulo é uma espécie de uma introdução, é um começo, né? Ele diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança e o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e compreendida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa. Vocês prestaram atenção que nós temos uma sociedade pluralista, aonde todos têm o direito de se manifestar. Não é a vontade de uma pessoa. Ora, quando ele quer que o presidente da República exija o fechamento do STF e diz, chega ao limite, não tem fim, ele quer governar sobre a autoridade, sobre a vontade dele. Gente, não vamos cair nessa ilusão de que o presidente Jair Bolsonaro, por governar a partir de uma determinada regra que ele estabeleça, ele vai favorecer alguém, vai favorecer somente ele.
Ele é uma pessoa autoritária, não é fraterna. Uma pessoa que quer que feche um dos poderes da nossa democracia não pode ser uma pessoa que mereça a nossa confiança. Porque vai pensar nele. Ele governar sobre ele, vai mandar prender quem ele quiser, vai botar para cadeia, vai matar quem ele quiser. É um ditador. A harmonia entre os três poderes é fundamental. O poder executivo executa as leis, o poder legislativo faz as leis e o Supremo Tribunal Federal, os juízes, os promotores, dizem se o direito está sendo aplicado de forma correta. Então a decisão do STF, o STF não age sozinho, gente. O STF fica de mão cruzada. São os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se você não provocar, eles ficam de braços cruzados. Agora, por que o STF decide? O STF decide porque o Congresso Nacional, na sua confusão que se criou por interesses próprios dos políticos, como é o Centrão, né, que é um grupo de políticos da pior espécie, da pior qualidade, que está dando Centrão, é o chamado grupo que apoia e dá poder ao presidente Jair Bolsonaro, é a pior espécie política que nós elegemos. Nós elegemos. Ninguém do Centrão se fez deputado por si. Nós elegemos os nossos deputados. Então, se nós temos vamos dizer assim, um comboio, né? Desculpa a palavra, é feia, mas eu me referi a ela, um comboio de deputados de má qualidade, fomos nós que elegemos. Agora, não dá isso o direito do presidente Jair Bolsonaro dar um golpe de Estado e querer governar da vontade dele. Quer dizer, no dia 8 de setembro, o Jair Bolsonaro pode dizer: eu revogo a Constituição de 1988 e eu crio uma Constituição para mim. Assim como fez o golpe de 64. O golpe de 64 se intitulou, né? Os 3 comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica determinaram uma Constituição e disse agora com o poder... Olha o resultado, 25 anos de ditadura militar. Milhares de pessoas mortas, enforcadas, sumidas. Políticos caçados, olha o resultado. O Hitler, em 1933, na Alemanha, também ele revogou a Constituição com ato institucional. A Constituição de Weimar, que era a mais democrática do mundo, né? Graças a Deus, porque depois de 45 nós foram restituídas aos mesmos poderes da Constituição de 1919 na Alemanha, que é base para a nossa Constituição. Por exemplo, nossa Constituição de 88 bebe na fonte dos direitos lá da Constituição da Alemanha de 1919. Mas o Hitler, olha o Hitler. Olha Getúlio Vargas em 37, quando ele deu o golpe, a Revolução de 30, por exemplo, né, que ele assumiu o poder, tomou o poder, né, por uma mentira, justificou uma mentira, né, justificou a tomada do poder de Getúlio, né, que tomou de 30 a 45, governou sobre a ditadura, matou, enforcou, né, tirou direitos, para ter o ponto de um advogado, né, Sobral Pinto, né, pediu um habeas corpus para um animal. Aí os ministros disseram, mas como? No animal não tem. Ele disse, não, mas vocês estão tratando os homens como animal, então eu pedi como animal. Né? E ele tirou até o habeas corpus, que é a defesa jurídica mais importante de toda a nossa história, Getúlio Vargas, e é o que o seu Jair Bolsonaro fará se ele for assumir. Eu não estou criticando, desculpa o presidente Jair Bolsonaro, desculpa os seguidores de Jair Bolsonaro, eu só estou discordando que ditadura, se o senhor não tinha convicção da Constituição de 88, o senhor não tinha convicção de conviver com 3 poderes, o senhor não devia ter se candidatado a presidente da República. Porque quando o senhor se candidatou a presidente da República, o senhor sabia que tinha que cumprir a Constituição. Por que agora o senhor não quer mais a Constituição? Ou quer a Constituição da sua conveniência? O senhor fez essa Constituição. O senhor era constituinte. Então eu devia entender, se o senhor não quisesse cumpri-la, o senhor não tivesse assinado, como fez o PT. O PT não concordou com a Constituição de 88 e não assinou. Mas parece que o senhor assinou. Não tenho nem certeza, nem sei. Eu vou até olhar se o nome do presidente Bolsonaro consta aqui. Então, gente, a minha preocupação é essa. É que eu quero estar errado. Mas o presidente Bolsonaro, a qualquer momento, vai dar um golpe de Estado. E eu não sei nem da minha vida, porque eu tenho criticado tanto
Se eu vou ser preso, se eles vão me matar. Mas eu não posso negar isso. Se eu for preso, se for torturado, faz parte das circunstâncias. Espero que não. Mas a partir do momento que Jair Bolsonaro decretar o tal golpe, né, aqueles que se opuseram contra ele são os primeiros perseguidos. E com certeza, em Pernambuco, acho que talvez seja eu o único que tenho feito, não críticas. Eu só estou dizendo que o presidente Jair Bolsonaro devia cumprir a Constituição. Se em nome de uma Constituição eu merecer ser preso, eu merecer ser torturado, é porque o nosso direito a gente tem que jogar no lixo. Eu respeito a Constituição, porque eu respeito a lei. E eu queria que todos os brasileiros fizessem uma análise, não fosse na onda, né, que está desgoverno. Quem está pregando o caos é o presidente, quem está fazendo o caos é o presidente Jair Bolsonaro e sua turma. Não é o STF, não é a Câmara, nem é o Senado. E nem boa parte do povo brasileiro é pacífico. Boa parte do povo brasileiro nem conhecimento tem. Mas eles estão brigando, o grupo de Jair Bolsonaro está tentando derrubar a nossa Constituição, a Constituição que nós constituímos, que nós promulgamos, que nós suamos para fazer uma Constituição democrática. E o presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, com seu grupo, quer destruir um Estado democrático de direito por um Estado de ditadura. Olhem sempre o exemplo. Eu quero sim estar sempre, em primeiro lugar, eu estou ao lado de Deus, em segundo lugar, eu estou ao lado da Constituição, que respeita os direitos humanos. Aqui nessa Constituição não entra ditador. Nessa Constituição não entra torturador. Entra se for para botá-los na cadeia. O lugar de torturador e ditador é na cadeia e não no Palácio do Planalto. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.